Vamos abrir em Gênesis 21. Semana passada fomos até o meio do capítulo. Gênesis 21. Vimos sobre a despedida de Ismael e Agar. Vimos o significado espiritual disto. E chegamos ao versículo 14. Abraão levantou-se pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre seu ombro, também lhe deu o menino, despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Irmãos, vimos já a semana passada o que significa isso. O nascimento de Ismael foi um artifício humano entabulado entre Sara e Abraão. Deus não se agradou disso. Um dia teria que haver uma separação, porque esta união não vinha do Senhor, por mais dolorosa que fosse. E Sara irritou-se com o menino, porque ele estava com um riso, não de alegria pelo nascimento de Isaac, mas um riso de zombaria. E Sara exigiu que Abraão desse um jeito na situação. Abraão de início não gostou, mas Deus o convenceu, e teve que haver esta separação da maneira mais drástica possível. Isso, aos nossos olhos cheios de direitos humanos, falo assim, misericórdia, parece muito estranho, mas o tratamento de Deus. Isso aqui ensina sobre a maneira de lidar com o pecado. Vimos a semana passada que Ismael representa a natureza carnal, aquilo que não nasceu de Deus. E é assim que tem que ser tratado. O nosso Deus é Deus de tratamentos drásticos. Por quê? Irmãos, porque a natureza humana é muito malandra. Nós deixamos os problemas se enrolarem e se eternizarem pelo tempo. Deus sabe dar um basta. Fala para o outro lado, Deus sabe dar um basta. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus, sabe mesmo. Irmãos, assim aconteceu, a água do odre terminou, estava ali Agar e Ismael no meio do deserto, sem água. Versículo 16, foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, foi, encheu o odre de água, deu de beber ao moço, e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Diga glória a Deus. Aqui, irmãos, vemos a fidelidade do Senhor. Deus havia dito para Abraão realmente despedir o menino, porque Deus iria cuidar dele. E aqui foi uma intervenção direta do próprio Deus. O anjo que socorreu, eles estavam no meio do deserto, sem água, iriam morrer. O calor do deserto é insuportável. Diga glória a Jesus. 60 graus centígrados. Fazem misericórdia. E é só mesmo para as pessoas que estão acostumadas àquele lugar. E mesmo Agar e Ismael, que viviam lá, mas eles viviam mais nos oásis, nos lugares com árvores. Eles não viviam propriamente no deserto. Mesmo assim estavam perecendo. Mas Deus levantou providência, que diz que Deus abriu os olhos. Diga glória a Jesus. Abriu os olhos de Agar. Não que Deus tenha cavado o poço, Deus fez Agar enxergar o poço. Mas ela não tinha visto. Meu amado, vamos por você no meio do deserto, sem água, vamos ver se você enxerga alguma coisa. Fala assim, misericórdia.
Não, Deus lhe abriu os olhos. Glória a Deus. Deus tem toda a providência. Fala para um lado, Deus proverá. Irmãos, quando Deus fala, e está escrito na palavra, Hebreus 13, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus já disse, já está falando, então nós não vamos perecer. Fala para um lado, você não vai perecer. O Senhor vai entrar com providência na hora certa. Deus vai abrir os teus olhos. Fala para um lado, Deus vai abrir os teus olhos. Glória a Jesus. Irmãos, porque a nossa visão é muito limitada. No meio do problema, até a irmã Regina falou, né, nós ficamos cegos, nós não conseguimos enxergar. Mas Deus tem o poder de nos abrir os olhos. Abrir os olhos, irmão, significa enxergar a coisa de outra forma, sob outro prisma, ver outros pormenores que não estamos enxergando. Deus nos abre os olhos. Na continuação, versículo 22. Irmãos, só para encerrar a história de Agar e Ismael, eles tomaram o seu rumo. Viveram no deserto, Ismael se tornou frecheiro, quer dizer, um homem de guerra, que aliás era a sua natureza. Ele era filho, tinha uma descendência, aliás uma ascendência por detrás dele, da parte de Agar. Eles eram guerreiros. E sua mãe lhe tomou mulher do Egito, ela era egípcia. Então ele continuou naquilo que ele já estava, então não combinava mesmo com o povo de Deus. Não está escrito em lugar nenhum que apesar desta experiência, que Ismael tenha seguido o caminho do Senhor. Não, porque isso não estava nele, porque ele não tinha nascido de Deus. Fala assim, misericórdia. Meu Deus. Irmãos, é impossível seguir a Deus artificialmente. Tem pessoas que até que se simpatizam com as igrejas evangélicas, até que frequentam por um certo tempo, mas se tal pessoa não for tocada pelo Espírito Santo, se tal pessoa não abrir o coração, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Se a pessoa não abrir o coração, não deixar Deus trabalhar, ela não vai permanecer. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92 tem que ser plantado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Então você tem que deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Versículo 22. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Aqui é novamente o mesmo Abimeleque da história de Gênesis 20, aquele que Abraão passou por lá e mais uma vez disse uma meia verdade que Sara era sua irmã. É o mesmo Abimeleque, rei dos filisteus. Por que ele procurou Abraão? Porque ele disse para Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Por que ele falou isso para Abraão? Porque a bênção de Deus sobre Abraão era notória, era visível, era escancarada. Não precisava nem ser crente para enxergar, podia ser até filisteu que já enxergava. Diga glória a Jesus. Porque ele era abençoado. Você é abençoado? Pergunta para nós se você é abençoado. Ou você sai pela vida fora com uma cara de que está caindo uma cruz imensa. Mal sabe como chegou até aqui. Misericórdia. Fazem misericórdia. Meu amado, nós temos que desfrutar da bênção de Deus. Se você não está desfrutando, é porque tem coisa errada que tem que ser consertada. Quanto antes consertar, melhor. Diga glória a Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Provérbios. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores.
Salmo 91, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Jesus. Deus abençoou Labão pela presença de Jacó. Deus abençoou José do Egito. Deus o fez prosperar por onde quer que ele fosse. Salmo 1, versículo 2: e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, a bênção do Senhor tem que estar na nossa vida. Você tem que sair do lado dos que apanham da vida para passar para o lado dos que reinam em vida. Romanos 5, esse versículo eu não sei muito bem de cor, vamos pegar nos termos da palavra. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Reinarão em vida. Efésios 2 diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Reinar em vida significa, não é a vida que te leva, não é a vida que te arrasta para frente. É o Senhor que te conduz acima de todas as circunstâncias. Subirão com asas como águias, diz Isaías 40. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado irmão, é necessário chegar neste degrau. São transformados de glória em glória, de 2 Coríntios 3. É como se fosse uma escada para chegar no céu, e são degraus de glória. Enquanto você fica nos degraus intermediários, você só leva. Faz uma campanha poderosa de jejum e oração para arrancar todo o pecado da tua vida e se consagrar para valer, que você sobe para o degrau, que você passa a se tornar vencedor. Mas faz isso logo, meu filho. Fala assim, faz isso logo. Chega de sofrer. Fala assim, chega de sofrer. Diga glória a Deus. Daí se cumpre o que diz em Romanos 8, né? Mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus é contigo. Fala para um lado, Deus é contigo. Para Deus ser contigo, Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3. Pastor, então, para andar junto, Deus tem que concordar comigo. Capaz, né, meu filho? É você que tem que concordar com Ele. Diga glória a Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, tem que fazer a vontade do Senhor. Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem que fazer a vontade do Senhor, para o Senhor ser conosco. Irmãos, e os mandamentos de Deus não são pesados, diz 1 João capítulo 5. Diga glória a Jesus. Irmãos, na maioria dos casos, cada um de nós tem, na verdade, um pecado para vencer. Cada pessoa tem um problema específico que ela tem que vencer. Vencido este problema, os outros já estão meio caminho andado. Este problema pode ser problemas sexuais, língua, fofoca, pode ser juízo, julgamento, crítica, pode ser soberba. Tem que vencer isso. Diga glória a Deus. E como que faz para vencer isso? Jejum e oração. Fala para nós, jejum e oração. Mateus 17, 21. Essa casta só sai com jejum e oração. Diga glória a Deus. Mas, meu amado, vale a pena entrar nessa guerra, porque a hora que você vence isso, você passa para uma outra fase da vida. Diga glória a Jesus. O Senhor falou muito comigo essa semana sobre o Atos 1:7. Não vos compete saber os tempos ou as estações de tempos que o Pai designou pelo seu próprio poder. Quer dizer, existem estações na nossa vida. Fala para um lado, existem estações na tua vida.
Só que tem gente que empaca no inverno. Fazem misericórdia, não sai do inverno nunca. É que para mudar a estação, meu amado, tem que ter uma busca especial, tem que buscar o Senhor. É aquilo que diz em Cantares 2, o inverno já passou, ouve-se a voz da rola. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus. Irmãos, Abimeleque falou só isso porque ele não sabia Mateus 6, né? Não perjurarás, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estado dos seus pés, nem pela vossa cabeça, porque não podeis tornar um fio de cabelo branco e preto, mas seja o vosso falar sim, sim e não, não, o que passa disso de procedência maligna. Juro-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Que vexame! Fala para ela assim, que vexame! O Abimeleque tem que dizer assim, agora você vai jurar que você não vai mentir mais. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Será que alguém vai ter que fazer isso com você? Será que temos algum mentiroso habitual por aqui? Olha bem para o irmão assim. Misericórdia. Será que a tua mãe, teu pai, teu marido vão ter que chegar para você? Jura que você não vai mentir mais agora? Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. O problema de alguns é mentira. O Senhor quer arrancar a mentira de nós em nome de Jesus. Versículo 24. E disse Abraão, eu jurarei, meu Deus. Versículo 25. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e vacas, deu-as a Abimeleque, fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? Abraão disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, quer dizer, poço do juramento, porque ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba, depois se levantou Abimeleque, ficou ao príncipe de seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Diga glória a Jesus. Aqui Abraão e os filisteus estavam se acertando por causa de poços. A região é desértica, o problema lá é água. Existem poços, irmãos, o poço de Jacó, aquele onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Diga glória a Jesus. Existe até hoje em Israel, mas é um poço profundíssimo, porque aqueles lençóis freáticos são muito fundos, e naquela época não tinha poço artesiano, né? Diga glória a Deus, os poços eram cavados na mão, só que você há de convir comigo que cavar um poço... irmãos, eu não estou bem lembrado, mas parece que esse poço de Jacó tem mais de 200 metros de profundidade. Não lembro bem, porque faz tempo que eu tinha lido no comentário. Cavar isso dá um trabalho lascado. Então, eles tinham um trabalho para cavar o poço, daí chegava o outro e dizia, esse poço é meu. Então, eles tinham que acertar por causa desses poços. Mas, irmãos, Abraão foi direto a Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e disse, os teus servos tomaram um poço, que era meu. E Abimeleque disse, eu não sabia, e também você não me tinha dito isso até hoje. Abraão foi direto na fonte. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer tratar o nosso caráter, que nós temos que falar os assuntos diretamente com a pessoa interessada. Diga glória a Jesus. Não fale pelas costas. Nós temos uma natureza que vem de nós, infelizmente, isso é horroroso, que
não gostamos de pegar o boi pelo chifre. Fica rodeando o toco, fala assim, misericórdia. O Abimeleque foi direto ao assunto, seus servos tomaram um poço canabeu, foi o que cavei. Então, ele falou direto na fonte. Nisto Abraão estava certo, e nisso o Senhor nos ensina. Fizeram concerto. Irmãos, eles eram vizinhos. A política da boa vizinhança é bíblica. Diga glória a Jesus. Se o teu vizinho não serve para amigo, muito menos para inimigo. Diga glória a Jesus. Se você já tentou evangelizar, tentou fazer amizade, não deu certo, não arranje encrenca com ele também, que vai dar menos certo ainda. Diga glória a Deus. Aqui nós vemos Abraão como um homem que não era crente e estava longe de ser, que era o Abimeleque dos filisteus, apesar de ser um homem de conduta reta, como nós vimos já em Gênesis 20, mas eles fizeram um concerto de evitar a guerra, de evitar a contenda. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui o Senhor já fala conosco, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, se possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas como o versículo foi escrito assim, o quanto estiver em vós, ai pastor, é demais para mim. Não é medindo a tua arrogância, é para você se humilhar. O quanto estiver em vós, quer dizer, se você fez tudo o que você podia, e não por culpa tua, não estava mais em você, não estava mais ao seu alcance resolver a situação, precisava um passo do outro lado, daí ficou por isso mesmo. Mas nós temos que nos humilhar. Fala para um lado, você tem que se humilhar. Glória a Jesus. Fizeram ali um concerto em Berseba. Irmãos, agora chegamos ao capítulo 22, que é onde queremos chegar hoje. Um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus. Aconteceu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão. Ele disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Deus provou a Abraão. Fala para um lado, Deus provou a Abraão. Eu estou com a edição revista aí corrigida, que aqui está escrito, tentou Deus a Abraão. Eu não li isso, eu li como diz na tradução, revista atualizada e na nova versão internacional. Tentou Deus a Abraão, essa expressão é absolutamente imprópria. Por quê? Tiago 1, Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. E a concupiscência gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, porque do alto vem toda a bondade, vem todo o dom perfeito, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Diga glória a Deus. Então, Deus não tenta ninguém, a tentação sempre é do diabo. A oração que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, não nos induzas, quer dizer, não nos deixes cair em tentação. O tentador é o maligno. Qual a diferença entre tentação e provação? A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. Qual a diferença básica? A tentação do diabo é para nos empurrar ao pecado, à morte, à destruição. A tentação do diabo, 1 Crônicas 21, tentação para Davi, incitou-o a numerar o exército de Israel. Qual que era o pecado? Em primeiro lugar, Deus não tinha mandado fazer isso. Em segundo lugar, isso só iria gerar soberba para Davi dizer, o meu exército é de 1 milhão de homens. E Deus não gosta disso, porque, como está escrito, para Deus pouco é salvar com muitos ou com poucos. Livro de Provérbios, Deus não se compraz na agilidade do varão. Deus não precisa da carne. Diga glória a Deus. O diabo incitou Jesus a transformar pedras em pães. Isso é uma tentação. Usar do poder de Deus para a satisfação de desejos pessoais. O diabo quis induzir Jesus a pular do pináculo do templo, porque para se destruir.
quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, diz 1 Coríntios capítulo 3. E outro, daí o diabo mostrou os reinos do mundo e queria que Jesus o adorasse. E Jesus disse o texto de Deuteronômio 6, só ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então essa tentação do diabo, a provação de Deus nunca diz respeito a algum pecado. Deus não nos prova com algum pecado. A provação de Deus sempre diz respeito ao cumprimento de alguma ordem que Deus dá. Diga glória a Jesus. A diferença básica, essencial entre provação e tentação é essa. Provação de Deus significa ver se nós vamos cumprir algo que Ele nos mandou fazer. Diga glória a Jesus. Ai pastor, então eu larguei as drogas, mas daí veio um amigo e me ofereceu maconha e eu vi que Deus estava me provando. Que Deus coisa nenhuma, meu filho, é o diabo. Capaz que Deus vai mandar maconha para alguém. Mas em misericórdia. A aprovação de Deus diz respeito a uma ordem que Deus dá. No caso de Abraão, oferece o teu filho em holocausto. Provação de Deus para Saul, 1 Samuel 15, vai e destrói os amalequitas. E Saul não foi aprovado de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Diz respeito a ordens. Irmãos, e por que Deus nos prova? Pergunta para um lado, por que Deus nos prova? Por quê? Daí se você me disser assim, Deus nos prova para saber se nós somos fiéis. E daí eu pergunto de novo, mas Ele já não sabe? Por que Deus nos prova? Deus já não sabe se nós vamos passar na prova, se nós vamos ser reprovados? Por que Ele nos prova então? É o seguinte, meu amado, a fé é invisível, mas a fé se manifesta em obras. Tiago 2, a fé sem obras é morta. A fé tem que se manifestar no mundo dos fatos. A fé tem que se concretizar. Deus sabe, mas o mundo tem que saber, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Disse Jesus no Sermão da Montanha. Diga glória a Jesus. Então, aprovação, para que a nossa obediência seja manifesta a todos. Diga glória a Deus. 1 Timóteo 6, te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos alcançou o testemunho de boa confissão. Então tem que confessar perante os homens, tem que ter essa obediência notória perante os homens. Por que Deus nos prova? Deus dá provas pequenas. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dela também o escape, para que possais suportar. O versículo fala em tentação, mas também pode ser compreendido com respeito às provações. Deus dá aprovação num certo aspecto, porque se passarmos naquilo, Deus nos dá bênção maior. Diga glória a Jesus. Mateus 25, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus só dá algo maior se você já foi fiel em algo menor. E para ser fiel, tem que ser provado. Diga glória a Jesus. A provação de Deus para Rebeca. O servo pediu, e a aprovação para ela foi grande. A obediência tinha que ser mais do que foi pedido. Ele pediu, dá-me de beber. E a resposta dela, eu dou de beber a ti e aos teus camelos. Diga glória a Jesus. Então a aprovação de Rebeca foi grande. Ela tinha que fazer mais do que o pedido. E foi aprovada. Meu Deus, será que existe alguma Rebeca no século 21? Jesus de Nazaré. Fala assim, misericórdia. Alguém que faz mais do que foi pedido? Meu Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essas são as provas de Deus. Ser obediente a uma ordem que Deus deu. Você já cumpriu tudo que o Senhor te ordenou? Pergunta para nós assim, já? Essa é a aprovação. Provou Deus Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho,
Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós já falamos isso aqui um dia. A grande cisma, a grande questão do livro de Gênesis é ter um filho. Isso foi desde o início, quando Abraão e Eva tiveram os primeiros filhos, daí Caim já matou Abel, mas depois Eva se alegrou de ter tido mais um filho em lugar daquele que perdera, e daí o capítulo 5 de Gênesis são só genealogias, teve um filho, teve um filho, teve um filho, e daí Deus chama Abraão que não tinha nenhum, e já tinha passado da idade de ter, e Deus prometeu um filho, e demorou um tempão para ter um filho, e de repente tem um filho, e agora Deus pede este filho. Então a questão do livro de Gênesis é ter um filho. Isso aqui é Deus falando sobre Jesus desde o começo. Desde o começo da Bíblia é Deus falando de Jesus. Diga glória a Deus. Então capítulo 22 é algo profundíssimo, porque é Deus falando dele mesmo. Irmãos, é um mistério muito grande para nós, como que Jesus é filho de Deus. Como que Jesus foi gerado por Deus. Por isso que Deus deixou com que essa noção fosse lançada no livro de Gênesis, para os mais espirituais. O dia que você ler o livro de Gênesis, entre em espírito, porque por detrás das letras de Gênesis tem coisas profundíssimas de Deus. Tem um livro escrito pela filha do Billy Graham, A História de Deus. Ela escreve com base no livro de Gênesis, indo além da história, indo na história do próprio Deus. É lógico que o Espírito Santo só nos permite ir a um certo ponto. Diga glória a Jesus. A grande questão é ter um filho, porque está escrito, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Diz no livro de Salmos, está transcrito em Hebreus capítulo 11. Capítulo 1, falando expressamente sobre Jesus. Diga glória a Deus. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá. 2 Crônicas 3:1 diz claramente que o templo de Salomão foi construído no Monte Moriá, provavelmente no lugar onde Abraão teve que oferecer o filho em holocausto, e com certeza o mesmo lugar onde Davi teve que oferecer um sacrifício a Deus por causa do castigo que Deus mandou pelo recenseamento. Isso diz em 2 Samuel capítulo 24. Diga glória a Jesus. Deus mandou Abraão oferecer o filho em sacrifício. Mas era o filho da promessa e demorou 25 anos para vir. Agora que o filho estava grandinho, Deus faz isso. Mas será que Deus brinca conosco? Pergunta para um lado, Deus brinca conosco? Não, é necessário. Por quê? Irmãos, Abraão é pai da fé. E para ele ser pai da fé, ele tinha que ser pai da fé mesmo. Diga glória a Deus. A fé, irmãos, é muito fácil o nosso coração se desviar. É muito fácil o nosso coração se apegar a outra coisa. Por mais abençoada, por mais lícita que seja tal coisa, o nosso coração tem que estar em Deus. Irmãos, mesmo depois de toda a promessa de Deus, e mesmo depois de Deus ter cumprido a promessa, Deus queria que o coração de Abraão estivesse no doador da promessa, e não no cumprimento da promessa. Diga glória a Jesus. Se Abraão continuasse a crer em Deus, acontecesse o que acontecesse com Isaque, a promessa de Deus iria se cumprir a despeito de Isaque. Quer Isaque existisse, quer Isaque não existisse, a promessa de Deus haveria de se cumprir de qualquer outra forma. Então a dependência de Abraão não estava em Isaque, a dependência de Abraão estava em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pessoa está desempregada. Ora, Deus promete que vai dar um emprego bom. Deus dá um emprego bom, a pessoa se agarra naquele emprego bom, que parece um desespero, que parece assim, a tábua de salvação, não vem nem na igreja porque está assim, fanático, logo, não, mas é o emprego que Deus me deu, é o emprego mas Deus é maior que o emprego que Ele mesmo deu. Fala para o lado, Deus é maior.
Nunca você pode desviar o coração nem daquilo que Deus, nem para aquilo que Deus te dá. O coração tem que ficar em Deus. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, o teu coração tem que estar em Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Oferece-o em holocausto. Irmãos, Deus pediu um sacrifício. Fala para um lado, Deus sempre pede um sacrifício. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Deus sempre pede. A palavra de Deus também é o livro dos sacrifícios. Aqui é Deus falando sobre o sacrifício de Jesus. Até hoje temos que ter sacrifício. Hebreus 13, pelo que ofereçamos sempre a Ele sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Diga glória a Deus. Sacrifício de louvor. Ai, pastor, eu já não vou cantar porque eu já não dá vontade de cantar. Mas o que é isso? É sacrifício de louvor. Você vai tirar o louvor, nem que seja o dedão do pé, mas vai cantar. Diga glória a Deus. Não, pastor, hoje eu não vou cantar porque estou rouco. Mas é sacrifício de louvor, vai tirar o resto de voz que tem e vai cantar assim. Diga glória a Deus. É sacrifício de louvor. Irmãos, eu li um comentário muito profundo. Deus estava aprovando a obediência de Abraão. Essa é a prova de Deus. Ver se Abraão iria cumprir uma ordem. Irmãos, e Deus quer que, pelo menos nisso, nós nos igualemos aos anjos, sendo que Jesus é superior aos anjos, diz em Hebreus 1, e deu o melhor exemplo de todos. Exemplo de obediência, Filipenses 2, obediente até a morte e morte de cruz. Salmo 103 diz, bendizei ao Senhor vós anjos seus, magníficos em poder, que cumpris a sua ordem, executando a sua vontade. Diga glória a Deus. Irmãos, o comentário que li dizia assim, se Deus falasse para dois anjos, para um assim, vai para governar espiritualmente uma nação, e para o outro anjo dissesse assim, vai e varre aquela igreja do bairro Alto. Os dois anjos viriam com a mesma alegria, com a mesma determinação, com a mesma motivação, com o mesmo empenho para cumprir a ordem de Deus, seja de varrer ou seja de governar uma nação. Diga glória a Jesus, porque é da essência dos anjos cumprir as ordens de Deus. E você? Pergunta para um lado assim, e você? Se Deus te mandar varrer o chão, ou te mandar ser o cantor que vai cantar para 10 mil, você vai fazer as duas coisas com a mesma motivação? Pergunta assim, vai? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é profundo. Deus está falando conosco. Fala para o lado, Deus está falando contigo. Oferecer em holocausto, oferecer em sacrifício. Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, existe sacrifício até hoje. O que não existe mais é sacrifício de animais. Hoje o Senhor quer o sacrifício pessoal de cada um. Pastor, eu não vim na igreja hoje porque estou muito cansado. Pois sacode esse cansaço e vem para a igreja. Diga glória a Jesus. É sacrifício. Tem que fazer, é ir contra a natureza mesmo. Ai, pastor, esse negócio de oferta, eu estou numa pindaíba tremenda, eu vou ter que ofertar. Daí que sim. Em Lucas 21, a viúva que deu o resto que tinha, só tinha 2 moedas e foi aquilo que ela deu em oferta a Deus. 2 Samuel 24:24, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Diga glória a Jesus. Tem gente que faz propósito assim, Senhor, eu vou ficar uma semana sem tomar café da manhã. Ele nunca toma café da manhã mesmo. Que propósito, quer dizer, está querendo arranjar média com Deus em algo que não vai te custar nada, né? Fazem misericórdia. Quer fazer sacrifício, tem que ser sacrifício de verdade. Diga glória a Deus. Está com crise de insônia, então vou fazer uma campanha na madrugada. Capaz, não tem valor. Diga glória a Jesus.
Tem que ser sacrifício que custa. Meu Deus. Diga glória a Jesus. E para Abraão foi caro. Oferece o teu filho em holocausto. Pastor, eu não creio num Deus que peça coisas absurdas. Eu não creio que Deus hoje possa pedir de mim uma coisa absurda. Então vamos fazer um apelo. Você vem aqui para se converter ao Deus da Bíblia. Deus pede coisas absurdas? Pede sim. Diga glória a Deus. E como pede? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantos testemunhos nós ouvimos que Deus fez coisas assim tão fora do comum. Meu filho, e transformar água em vinho não é fora do comum? Irmãos, isso sempre me deixa pensando. Alguém que viesse à terra para montar uma igreja, jamais iria começar transformando água em vinho, jamais. O ato mais controvertido da história, pois foi isso que Jesus veio fazer, porque Deus não age dentro dos nossos parâmetros. Deus é Deus. Fala para um lado, Deus é Deus. Irmãos, versículo 2, oferece um lugar que eu te direi. Repita comigo, Deus quer que eu fique na dependência do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos espirituais. Deus queria a dependência de Abraão. Vai e eu vou te dizer o lugar. Mas aonde, Senhor? Vai andando que eu te digo. Vai indo. E Abraão teve que ir na dependência do Senhor. Isso em Gênesis, o lugar onde eu te direi. Deus fala, Deus se revela, Deus fala por dons do Espírito Santo, Deus fala na intuição espiritual. Deus fala e você tem que aprender a ouvir Deus. Fala para um lado, você tem que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Diga glória a Jesus. Aliás, este cântico que cantamos hoje tem tanto a ver com tudo isso. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender do Espírito e obedecer. E tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Glorificado seja, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, fala conosco, Senhor. Versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Já vimos isso no episódio com Agar, de madrugada, aqui novamente. Levantou-se de madrugada para cumprir a ordem de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não quer emocionalismo. Fala isso para um lado. Deus não quer emocionalismo. A Bíblia não serve para ser um livro de emocionalismo. Deus falou isso com Abraão, ele ficou chorando uma semana. Depois que as lágrimas se secaram, ele levantou e foi. Fazem misericórdia. No dia seguinte ele foi. Diga glória a Jesus.
Irmãos, tem que cumprir a palavra do Senhor. Os mandamentos de Deus não são pesados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Diga glória a Jesus. Deixar do pecado, deixar do mundo, deixar das más companhias, isso não é pesado coisa nenhuma. Glória a Deus. Se levantou pela manhã de madrugada, quer dizer, prontidão. Não ficou enrolando. Fala para o lado, não enrola. Diga glória a Deus. O Jonas enrolou e foi para dentro da baleia. Meu Senhor. Diga glória a Jesus. Albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, este é o nosso Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós temos que ser levados ali. Diga glória a Jesus. Você imagine a cena. Irmão, se fosse um cineasta, tem um filme de Abraão, mas muito fraquinho. Se fosse um cineasta, ia fazer a cena. O coitado do velhinho, cortando a lenha para matar seu próprio filho. Fazem misericórdia. Não diz nada disso. Um holocausto tem que ter lenha, vamos cortar. Diga glória a Jesus. Tem que fazer o que Deus quer. Fala isso para um lado. Tem que fazer o que Deus quer. Irmãos, alguma coisa dentro de Abraão estava morrendo? Tinha que morrer mesmo, tinha que morrer para nascer outra melhor no lugar. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Pastor, eu passei numa prova que eu quase morri. Devia ter morrido para nascer de novo. Diga glória a Jesus. Pastor, depois dessa prova toda, tem algo dentro de mim assim que parece que acabou. Graças a Deus, Deus faz começar outra melhor no lugar. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses chavões que nós gostamos de usar no nosso melodrama não tem nada a ver com Deus. Diga glória a Jesus. Foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, além do que era longe o lugar. Diga glória a Jesus. 3 dias de viagem, é para ele ir pensando o tempo inteiro. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, Deus sabe provar. Meu Senhor amado. Um escritor disse assim: os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem excessivamente fino. Diga glória a Jesus. Jesus disse para Pedro, Satanás quis te ser andar como trigo. Sinadar quer dizer tirar a palha do grão. Deus não só tira a palha do grão, como Ele também moe o grão. Fala assim, misericórdia. Jesus de Nazaré. Ao terceiro dia, viu o lugar de longe. Mas irmãos, olha que maravilha. Disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Diga glória a Jesus. Tornaremos. Ele não disse eu volto sozinho e deixo o defunto lá. Não. Tornaremos para vós. Diga glória a Deus. Aqui era o pai da fé falando. Fala para lá do Deus quer que você tenha fé. Se você está passando na prova, seja aprovado em nome de Jesus. Está passando em dificuldade financeira, não começa com malandragem, com mentirada, com 171, não começa. Fala assim, não começa. Já que é prova, então passa na prova bem, para nunca mais passar por isso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E havendo adorado, fala para o irmão do lado, adorar a Deus. Havendo adorado. Irmãos, isso aqui é muito profundo. É isso que o Senhor quer de nós. A adoração em toda e qualquer circunstância, mesmo nas mais difíceis. Diga glória a Jesus. Abraão não disse, indo lá e terminando esse sacrifício que está acabando comigo, daí eu volto. Não, havendo
adorado. Fale para o irmão do lado, adore em qualquer circunstância. Louvado seja Deus. Paulo e Silas na cadeia, com as costas dilaceradas, glorificavam, cantavam a Deus e oravam à meia-noite, diz em Atos 16. José, irmãos, José com a mulher de Potifar, ali foi uma tentação do diabo, porque era uma indução ao pecado, foi parar na cadeia. Já estava lá escravo vendido pelos próprios irmãos. Nunca ficou com crise emocional. Já que foi como escravo na casa de Potifar, foi o melhor dos escravos. Já que foi parar na cadeia, foi o melhor dos presos. Meu Senhor, falando de Deus, quer que você seja assim. Meu Senhor amado, havendo adorado, tornaremos. Ricanta lava sudharias, nerbahada canta lava sudhari conta, ricancinda lava stei, ricancinda cantum lava sudharias, na lavahada canta lava sudharias stei. Deus eterno, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Canta lava suda rádio conta rigata canta lava stay na lava canta lava suda harias nele canta rigata canta lava suda rádio conta ricancinda lava stay rebarrada canta lava suda rádio conta lava suda harias. Deus eterno opera pelo Espírito Santo. Rapa rádio conta lava suda harias. Louvado seja na canta lava harias. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando. Senhor amado, queremos oferecer todas as coisas no teu altar, como diz em Lucas 14, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Rebarrada harias, Lucas 14, 33. Senhor amado, queremos entregar todas as coisas no teu altar, queremos amar-te sobre todas as coisas, queremos amar o Senhor e não aquilo que o Senhor nos dá. Senhor amado, o meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. Nela barrada canta lá na sua harias. Irmãos, o Senhor está presente. Feche os teus olhos e derrame a tua vida no altar do Senhor.